Fala, Flávio, boa noite, vamos chegando aí. Hoje a gente vai ter uma live aí com o professor Danilo Millen. Já vou convocando a vocês mandarem as perguntas aqui não pelo chat, mas por esse balãozinho de perguntas que tem aí que facilita. Boa noite, Jacob Dias, Jean, Daniel, Marlon Oliveira, Maurício, Araújo. Vamos chegando aí. Hoje a gente vai estar falando aí de silagem de grão úmido, de milho e reidratado para bovinos de corte, né? Principalmente usado em terminação, mas a gente pode também usar em outras categorias. Vamos lá, Cíntia, boa noite, Maílza. E se vocês puderem compartilhar aí, pessoal, com um aviãozinho para as pessoas aí que possam ter interesse nessa live, nos ajude aí a divulgar. Serei muito grato aí. A missão aí do Track and Feed, juntamente com meus outros amigos, o William, Kes e Ramon, é estar divulgando o máximo de conhecimento na área de pecuária de leite, de corte e principalmente na parte de alimentação, desde o planejamento forrageiro até a boca do animal. Tá bom? Marcos, boa noite. Estou só esperando o professor Danilo entrar. Ele já deve estar quase aí no ponto de bala. Boa noite, Cleiton. Pode ir mandando as perguntas aí no balão de perguntas aí, tá bom? Só estou esperando o professor Danilo entrar aqui. E então assim, o Cleiton aí já deu um alô. Estão me ouvindo bem? Dá um alô para mim aí. Matheus, boa noite. Clóvis, vocês estão me ouvindo legal aí? Deixa eu ver aqui só se o professor Danilo tá tudo certo. E assim, pessoal, o principal interesse de ensilar grãos, né, principalmente, né, a gente tem duas barreiras, né, de gestão de amido. A primeira é o pericarpo e a posteriori é a matriz proteica, que a gente vai estar falando aqui hoje. O nosso milho é flintado. Esse é um efeito muito grande que a gente tem, né? Então, quando a gente processa o grão e permite quebra esse pericarpo, e aí quebrando o pericarpo você dá acesso para as bactérias entrarem no interior do grão de milho, de sorgo, né? E aí elas conseguem fazer um trabalho excepcional, que é quebrar essa matriz proteica para você, transformando isso em amônia, né? Esse amido estando mais disponível. Já aceitou aqui, nós vamos... Deve estar acertando a conexão. Boa noite, Maílza. Olá, professor Danilo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu falo aqui de Piracicaba e o senhor tá onde? Estou em São Paulo hoje, capital. Correria. Coisa boa. Isso aí, bom demais. Primeiramente, né, nós do Track and Feed vamos agradecendo em nome de todos aqui a presença, por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar compartilhando essa live com o senhor, que é um grande influenciador na área aí de pecuária de corte, nutrição de ruminantes. Para a gente é uma honra. Essa semana a gente destinou a silagem de grãos como um todo, né? E um intuito nosso aqui no canal nosso é tentar falar de alimentação de ponta a ponta. Desde quando a pessoa produz o próprio alimento dentro de casa, né? A gente está acostumado à produção de forragem mais convencional, mas cada dia mais os produtores de leite e de corte produzem um próprio concentrado, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje dentro de casa, passando pela conservação para tentar minimizar o máximo de erro, né? Para perder pouco. E aí sim a gente também saber usar, né? Incluir esses alimentos na dieta, tanto de gado de leite quanto de gado de corte. Então o intuito, ontem a gente teve uma palestra aí com o professor João Daniel. Hoje teremos com você cobrindo a parte de gado de corte. E amanhã com o Igor Kirrenbeck, que trabalhou na Fundação ABC, hoje também tem a consultoria da G12 Agro. E ele vai falar mais da parte agronômica, né, dos cuidados que a gente deve ter. Então vai ser bem bacana estar unindo todos esses elos, né, para gerar um raciocínio concatenado. E também a gente preparou, né, o lançamento do nosso e-book aí de silagem de grãos, que é um resumo, né, baseado em tudo que dessas lives.
Mas eu queria passar a bola, professor, para quem não conhece você, se você pudesse fazer uma apresentação mínima aí da sua carreira, que eu acho que é muito bacana, e falar um pouquinho do seu canal de ruminologia, que também é uma biblioteca do saber aí para quem gosta de nutrição de ruminantes. Beleza. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês, né, nessa pegada aí de divulgação do trabalho de vocês também, né, nesse e-book que ficou fantástico, né? Você me ouve bem? Você me ouve? Então, Ouço, tá excelente. tá ótimo. Eu falo que sempre quem é cientista, né, foi treinado para ser cientista na pós-graduação, muitas vezes tem dificuldade na comunicação. Ou seja, a comunicação não só aqui, como a gente está fazendo hoje, mas comunicar ciência. Ou seja, traduzir de maneira clara e objetiva como a sociedade pode aproveitar e tirar vantagens do nosso trabalho. Então, o que vocês fizeram, né, nesse e-book que vocês lançam essa semana, né, foi exatamente isso. Né, que não tem nada ali muito aprofundado, né, que necessite de uma linguagem muito científica para a pessoa, para o técnico, né, para o produtor que vai ler, né, que vai aprender ali, né, e muitas vezes a gente tem que ser claro e objetivo dessa forma. A gente não pode ficar só no mundo de escrever artigo científico, né, não pode ficar só na estatística, só falando em jargões, né, que ninguém entende, né, então tem isso também, mas tem a parte, né, que a gente tem que estender, né, o nosso braço, aí, fazer uma extensão e realmente mostrar para a sociedade o que a gente faz. Né? Então, vocês estão de parabéns e acho muito legal a iniciativa. Né? E o canal de ruminologia, como você disse, também é uma dessas iniciativas. Né? Como você me pediu para falar um pouco, né? O canal de ruminologia nasceu... vai fazer 2 anos agora em abril, né? Nasceu logo no comecinho da pandemia. Eu já tinha esse projeto para talvez um longo prazo, né? Mas com a pandemia e com a aquisição de equipamentos que a gente teve que fazer para gravar aula, né? E dar aula online, né? Para os alunos, falei, pô, vamos aproveitar então, vamos fazer um piloto aqui, né? Dessa ideia que eu já tinha, né? E aí começou a dar muito certo, né? Comecei a fazer alguns testes, comecei a gravar sozinho. Uso o Prezi para sincronizar os slides junto comigo aqui, né? Que fica bem didático. E aí comecei, assim, inspirado em outros podcasts, que, né, eu sou um ouvidor assíduo aí de diversos podcasts, e muita gente entrevistava as pessoas, e eu comecei a adotar esse formato, de trazer as pessoas para serem entrevistadas por mim, né? Não que eu tenha treinamento ou seja um entrevistador, mas também comecei a testar essa ideia e foi muito bem. Então, o canal hoje tem 60 episódios, né? Para um canal que está aí vamos dizer, em meses, né? Com 46 meses, 60 episódios, aí um pouco mais de 1,5 por mês, né? Então assim, exige uma programação, né? Por enquanto sou eu que edito todos os episódios, né? Então assim, tem sido muito legal essa interação, né? E esse compartilhamento de conhecimento com as pessoas, né? Tanto que estão na universidade ainda, na graduação, na pós-graduação, como também da indústria. O curioso, Gustavo, é que o canal está no YouTube, né? Com imagem e áudio, e está no Spotify só com áudio, né? E é engraçado que a audiência no YouTube é muito mais de estudantes de graduação e de pós-graduação, e o pessoal do mercado, da indústria, escuta muito mais o Spotify no trecho, né? No carro, né? Eu não faço muito. Uhum. Então a gente tenta disseminar o conhecimento, né, dessa forma, né, tentando abranger aí toda a categoria aí de técnicos e estudantes, né. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Danilo Millen, sou zootecnista, sou formado pela Unesp de Botucatu, fiz mestrado e doutorado na área de produção e nutrição de ruminantes, me especializando em nutrição de bovinos de corte, né? A espécie que eu trabalho hoje, eu trabalho muito mais com bovino em confinamento, mas ultimamente tenho, né, feito projetos com bovinos em pasto também. Entrei muito na área de microbiologia ruminal, já fazem aí, tirei um sabático em 2017, fiquei 1 ano em Madison, Wisconsin, aprendendo, né, técnicas de microbiologia, aprendendo bioinformática para poder extrair, limpar, sequenciar, né, extrair o sequenciamento, né, genômico da microbiota ruminal. Então a gente tem feito isso nos nossos últimos experimentos.
né, que é trabalhar também com essa parte de, né, nutrição de ruminantes, mas aplicada em microbiologia também. E tá para começar aí uma linha nova aí envolvendo gases, né, envolvendo metano também, e toda essa, né, acoplado, né, nessa microbiologia ruminal e com diferentes estratégias nutricionais, né? Então a gente vai ficando, né, a gente vai pegando certo know-how, a gente vai conseguindo mais dinheiro para fazer pesquisa, né? E as coisas vão ficando mais, né, mais robustas, né? Então basicamente é isso. Eu sou docente da Unesp de Dracena desde 2010. Então agora em março faz 12 anos que eu sou docente da Unesp. E eu acho que nesses 12 anos eu desenvolvi, né, o nosso grupo desenvolveu pesquisas voltadas para protocolos de adaptação, né, a gente ficou muito tempo estudando essa transição do pasto para o confinamento, né, e nessa transição a gente estudou muita coisa, estudou desde raças, estudou aditivos, estudou processamento de milho, tipo de grão, que mais frequência de alimentação, ou seja, estratégias nutricionais também de preconditioning, né, antes de chegar no confinamento. Então assim, a gente fez diversos trabalhos aí nesses 12 anos nesse sentido. Não, muito bacana, professor, o resumo aí que você fez, eu acho que a galera deu para conhecer bem e a gente corrobora do mesmo sentido, né? Eu também fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, tive também um período lá em Madison, de um ano também, no intervalo aí do mestrado, doutorado, e quando eu fui para a consultoria, o grande desafio que eu vi foi muito em operacionalizar o meu aprendizado, o que eu sabia, né? Realmente eu sabia, às vezes, o que era o melhor para ser feito, mas e o como, que é a condição da fazenda. Então, assim, o tracking surgiu também nesse sentido de trazer algumas ferramentas, né? Os e-books que a gente lança, as lives que a gente faz, a gente tem pretensão aí também, já passamos alguma dessas lives para o YouTube e também fazer algo nesse sentido também do podcast, porque, como você disse, o consultor ele precisa ouvir no carro, que é o jeito que ele tem, né? Quem dá consultoria está rodando muito, né? Exato. E precisa estar absorvendo quando está dirigindo. E com certeza a gente sente que às vezes o cara precisa de algumas ferramentas para conseguir aplicar aquele conhecimento. E como o senhor disse, às vezes tem a linguagem do peão, tem a linguagem do gerente da fazenda e até o dono da fazenda. O dono da fazenda é mais na parte financeira, o gerente ali, o operacional, e o cara que está, o peão, ele precisa também entender o porquê que ele está fazendo aquilo, mesmo numa linguagem bem simples, né? Para ele fazer parte, sentir parte daquilo e entender o que está acontecendo. Exato. E para começar, né, vou fazer uma introdução, né, pessoal, porque a gente tem aqui pessoas de vários níveis, né? Mas assim, a silagem de grãos, em tese, a gente está preocupado em quê? Em maximizar a digestão do amido. Nós temos no Brasil hoje um milho do endosperma vítreo, a gente ou chama de vítreo, duro ou flint, tem essas três designações, né? Que é um amido dele do endosperma, dentro do endosperma dele, ele está circundado por proteínas, no caso do milho ela chama zeína, do sorgo cafarina, e essas proteínas elas formam uma barreira para a digestão do amido, né? Então, primeiro a gente tem a primeira barreira de digestão, que é o pericarpo, que é a camada fibrosa que recobre o grão. Então, você quebrou ele, você expõe o endosperma. Expondo o endosperma, a gente tem a segunda barreira, que são essas prolaminas, né? Então, desde que você processe bem, você consegue, talvez no silo, pelo um tempo de estocagem específico, a gente até citamos aqui ontem, que 60 dias talvez é um tempo mínimo aí para a gente ter uma maximização da digestão do amido, a gente consiga que as bactérias, com as suas tem enzimas bacterianas e enzimas até da própria, do ingrediente, né, no caso o milho, né, que degradam essa matriz proteica, tem um pouquinho de ação do ácido lático em solubilizar, mas a maior proporção é das bactérias proteolíticas, então ela transforma essa matriz proteica em nitrogênio amoniacal, né, e aumentando a digestão desse amido. Então, assim, o princípio, tanto o grão úmido, que a gente falou ontem, né, só para restabelecer o processo, tá, pessoal? O grão úmido é o quê? Você vai com a máquina colhedora de grão, que vai na roça, colhe o grão para você, faz a gente preconizou entre 30% a 35% de matéria seca, podendo o limite mínimo ali 28%, mas ali é o limiar mínimo, perdão, de umidade, tá? Falei matéria seca aqui, expressei errado.
de umidade, e aí você vai ter um moinho no silo que vai moer, e normalmente é um moinho de rolo, que vai moer esse grão, e aí a gente vai ensilá-lo, né? Aí tem os princípios da conservação, que é compactação, que é inoculação e depois a vedação correta, e o principal, né, também, dimensionar o silo adequadamente, de acordo com a demanda que você tem, né? Então aí tem umas dicas básicas que estão no e-book, largura, né, que tem que ser pelo menos uma vez e meia a bitola do trator para você compactar legal. Tem algumas coisas que eu não vou entrar muito a fundo, tá aí disponível. E o reidratado é o quê? Quando você compra o milho seco, 13%, e moe ele na fazenda no moinho de martelo, e você reidrata ele. Ou você comprar o milho já moído, que é menos convencional, e reidratar ele, né? E também fazer esse silo. Em tese, assim, são essas as diferenças, né? Acaba que o moinho, o milho reidratado, ele tende a ter um tamanho de partícula menor. O grão úmido, por ser moído no moinho de rolo, ele tende a ter um tamanho de partícula um pouco maior. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse contexto do gado de corte com o professor Danilo. Eu vou começar aqui, professor. Quais são os benefícios, né, de usar essa silagem de grão, seja ela úmido ou reidratado, no desempenho de bovinos de corte? Aqui eu botei em terminação, mas sinta-se também livre de falar em outras condições também que se faz jus à importância desse ingrediente. Beleza, ótimo, ótimo, Gustavo. Antes só de responder, o e-book ele está disponível, ele é gratuito? Ele está disponível online? Como é que é? Então, a gente está comercializando, ele está no link da bio aqui. Só o pessoal entrar, clicar, já vai cair lá no Hotmart e já dá para comprar. Ótimo. Então vai lá, pessoal. Eu recebi, né, assim, né, gentilmente aí, Gustavo, e posso falar que tá excelente, viu, Gustavo? Já falei uma vez, mas reafirmo aqui pro pessoal para realmente, né, ir lá, clicar na bio, porque vale muito a pena, tá? Eu não tô ganhando nada, hein, Gustavo, né? Você sabe aí, fala aí. Que eu tô levando alguma coisa aí. Bom, muito legal, né? A estratégia do milho úmido. Acho que alguém pode perguntar, né, Gustavo? Fala assim, pô, mas por que então, né? Se dá para fazer um milho úmido, né? Entrar um mês antes na roça, né? Fazer todo esse processo, óbvio que envolve logística. Para que então secar o milho? Você deixa o milho secar, aí você pega ele de volta, molha e põe água para retransformar, tentar, né? Retransformar ele no milho úmido, né? Por que fazer isso? Eu acho que essa que é a primeira questão, né? Eu acho que se passa muito pela questão né, dos equipamentos, né? Ou mesmo do pecuarista, muitas vezes, ele não ser agricultor, né? O cara não tem facilidade ali naquele local de plantar uma roça de milho, não tem nem o know-how de ficar acompanhando, né, uma roça de milho para decidir o dia, né? Tomar a decisão para falar, ó, hoje é o dia de entrar na roça, né? Queira ou não queira, isso é a decisão que tem que ser tomada. Tá chegando perto da colheita, você tem que ir no campo todo dia e tira espigue, olha e tal, pô, é hoje, não é, né? E fica a máquina parada, esperando, né? Tem chuva, pode ocorrer que na região de Dracena, por exemplo, tem muita maritaca e que acaba comendo grande parte dos grãos. Então, assim, tem coisas muito difíceis de controlar muitas vezes, né? Então o cara prefere comprar o milho seco, colocar água, né? E produzir, né, um produto, né? Ensilar um produto que o objetivo é deixar igual uma silagem de grão úmido. Acho que todo mundo que faz milho reidratado tem como objetivo fazer com que esse milho reidratado seja próximo de uma silagem de grão úmido bem feita, né? Diga-se de passagem, né? Então o principal efeito aí de usar, né, o grão úmido ou usar um milho reidratado, né, seja na terminação, ou seja no crescimento. Eu já usei milho úmido também em creep feeding, tem que tomar cuidado, né? Tem que ser coberto, né? Tem que olhar todo dia. Mas o grande lance do grão úmido é poder adensar a dieta, né? É adensar a dieta com carboidrato, com amido, não com gordura, né? Então a gente fala muito de adensar dietas com gordura. O milho úmido ele nada mais é do que um adensamento de dieta, só que com carboidrato. Por que a gente fala em adensamento com milho úmido no Brasil? Porque o milho brasileiro flintado, duro pra caramba, talvez seja o milho mais duro do mundo, né? Eu costumo brincar que você pegar um punhado desse flintado, né, desse bem pequenininho ainda que tava dando agora nas roças, né, e tacar nos outros, acho que é capaz de machucar, né? Porque tão duro que é, ou seja, tem uma matriz proteica com ligações fortes, né, com os grânulos de amido. Então,
para essas ligações serem rompidas, apenas processos físicos, né, não são suficientes. A gente sabe disso, né? E precisa se envolver processos químicos também, como é, por exemplo, floculação, que você cozinha o milho lá e depois passa no rolo. A ensilagem do grão reidratado ou úmido, ou seja, tem um processo de calor. Por quê? Porque você coloca no silo, gera uma fermentação, gera calor, gera ácido, né? E aí, então, você tem um novo material após o período que você falou muito bem, aí, de 60 dias, no mínimo, aí, né, para você abrir o silo. Então, tudo isso passa por disponibilizar o amido, né? Então, na verdade, a gente, sem fazer esse processamento, a gente está jogando amido fora, né, Gustavo? Na verdade, o ideal seria a gente otimizar ao máximo, né, o uso do carboidrato, né, do amido nisso, né? Esse seria o ideal, né? Na verdade, o que a gente faz não é o ideal, né? A gente está jogando esse amido nas fezes. Então, o grande lance do milho úmido, óbvio que a gente vai conversar mais sobre isso aqui, é fazer tratamento, né? Tanto para a fase de crescimento, quanto para a fase de terminação, quanto com o curto feeding. Mas é óbvio que as inclusões não são as mesmas, nem as quantidades, né? Eu não posso exagerar na mão numa fase de crescimento, principalmente animais em pasto, e colocar lá uma grande inclusão de milho úmido, porque, né, eu vou adensar a dieta em termos energéticos, como eu disse, só que vai ser uma fase que o animal ainda tem um requerimento muito alto por aminoácidos, né? Porque está numa fase de deposição muscular, né? Então, assim, eu não posso também inverter as coisas e acabar, né, redundando aí num animal pequeno, né, de frame menor, né, antes do período de acabamento. Então, basicamente, né, é fazer o uso, né, desses produtos, né, reidratado ou grão úmido, para exatamente fazer um adensamento, né, de energia, só que via carboidrato. Não, bacana, professor. E foi muito interessante essa abordagem da questão aí do grão úmido e do reidratado, porque reidratar, né? Normalmente essa parte da agricultura é muito complexa. Exato. E alugar essa máquina também de grão é um tipo. Essas pessoas às vezes não estão no convívio do pecuarista. Hoje, já o serviço terceirizado de forrageira para colher a planta inteira já é um pouco mais acessível, né? E a janela de corte, né? O do grão úmido a gente sabe que você tem uma janela ali de 10 a 12 dias que você tem que ser muito eficiente, pode chover, máquina quebra, tudo isso aí acontece. Exato. E realmente é um ponto. Só reiterando também, que eu acho interessante, né? Saiu recentemente, eu acredito que foi até do professor João, uma revisão que eles fizeram, o Jacovassi, acho que foi o aluno, mostrando também esse ganho, né, professor, que a gente tem em eficiência alimentar, quando a gente substitui um milho seco pelo grão úmido, né, e muito passa também a eficiência, né, para o pessoal. Normalmente, pelo menos o que eu tenho aí de conhecimento, que caiu o consumo e manteve o ganho de peso, né, por isso que subiu essa eficiência. Exato, é isso que a gente tem, né, Gustavo, na literatura, né? O que o milho úmido faz, né? O milho úmido, diferente do floculado, diferente de outros processamentos físicos, né? Ele é o tipo de processamento que promove a maior fermentação ruminal. Então, a gente tem dados que, por exemplo, o KD, né, do amido, né, do milho úmido, ele chega a ser 92%, 93%, ou seja, de cada quilo que cai dentro do rumen, 920 gramas fermenta lá dentro, né? Então, assim, é uma bomba de energia. E não fermenta. Uma coisa é falar assim, a gente tem que falar o seguinte também. Não é 920 gramas no intervalo de 24 horas. Ele fermenta 920 gramas em 3 horas. É um negócio assim. Aumenta o potencial de fermentação do amido e encurta esse período. Ou seja, né, a acidificação ruminal acontece muito mais por causa do período curto do que pela quantidade de amido que está fermentando. Se fermentasse 92% e tivesse 24 horas para fazer isso, beleza, tá tudo ótimo, né? Mas é só 2 horas, então é um período muito curto, né? E aí é nessa hora que a gente tem que agir para balancear essa dieta, né? Então, óbvio que se tiver tudo certinho, vamos assumir que não tem acidificação ruminal, maior disponibilidade de carboidrato dentro do rumen, se bem sincronizado com nitrogênio e com esqueletos de carbono, vai acontecer uma maior produção de proteína microbiana, indubitavelmente. Aí, se o animal estiver no crescimento, ele vai receber um aporte muito maior de aminoácidos no intestino, né? Cada vez que as bactérias se multiplicam, gera ácidos graxos de cadeia curta, né? E aí sim também o aporte de ácido graxo de cadeia curta vai ser maior, né? E é bom ressaltar que no milho úmido, né,
A gente sabe já, né? O Mike Allen publicou um trabalho super clássico no final da década de 90 de regulação, né, da ingestão de matéria seca, né? E se sabe muito bem hoje que o excesso de propionato, né, que é o ácido graxo que a gente quer lá, e é o resultante dessa fermentação do amido, né? Ele, em excesso no rumen, ele também modula o consumo, né? Então dá um sinal de sinalização energética lá e o animal diminui o consumo. Então é bem no sentido que você falou. A gente precisa achar a inclusão de milho úmido para a gente ter a vantagem de ter mais carboidrato fermentando sem impactar tanto negativamente o consumo. Então aí vem as estratégias de colocar, fazer um blend com milho seco, colocar algum coproduto junto, né? Nunca fazer a janela que você tem de energia da dieta só com milho úmido para de corte, porque realmente pode acontecer isso que você falou. Eu raramente vejo queda de eficiência, tá, Gustavo? Então, você colocou milho úmido da dieta, raramente tem queda de eficiência, até porque, né, pô, se for também colocar milho úmido e cair eficiência, alguma coisa está errada. Mas o que acontece? O consumo reduz tanto que muitos resultados, às vezes, não redundam em melhor ganho de peso, nem melhor ganho de carcaça. Mas economizou comida. Joia, é um resultado. Ó, o bicho comeu menos, mas ganhou a mesma coisa, em termos de peso vivo, em termos de carcaça. Tá? O potencial que o ingrediente tem, ele tem muito potencial para não só aumentar a eficiência, mas como a distância do milho seco é muito longe em termos de energia, em tanto que degrada no rumen, seria assim, no mínimo aumentar o peso de carcaça, ou o ganho de carcaça, né? Sem aumentar ganho de peso, né? Mas aumentando o ganho, o ganho de carcaça, no mínimo. Né? Mas muita coisa, né? Eu já vou passar a palavra para você. Muita coisa nos sistemas, quando a gente usa milho úmido, né? O milho reidratado, muita coisa que acontece é o seguinte, né? O produtor ou o confinador, ele está acostumado a usar milho seco. A maior parte do país usa milho seco, moído fino, moído grosso, seja em que peneira for. E quando o cara se depara com milho úmido ou reidratado, ele acha que assim, tem que tomar um cuidadinho a mais, mas né, não toma aquele cuidado de forma concreta, né? Ou seja, aumentar um pouquinho a fibra, o tamanho de partícula, fazer um blend desse milho úmido com outro produto energético. Então, o que acaba acontecendo, né? Muita gente tem essa impressão com o milho úmido, ele melhora a eficiência, mas não melhora o meu ganho, né? É que muitas vezes no nicho que aquele grão tá inserido, ele não tá, né, com condições, né, de fazer com que o animal expresse, né, ou com aquele milho fermente, né, no seu máximo potencial aí dentro do rumo. Não, é interessante esse comentário, até fazendo um adendo aí. O professor falou dessa parte aí do Mike Allen, que essa teoria da oxidação hepática, Isso. ela também é muito estudada para vaca de leite e a gente vê realmente quando essas dietas que geram mais propiônico, o propiônico, a fermentação que leva propiônico, professor Danilo, ela é um sink de hidrogênio, ela não libera hidrogênio, então assim, você melhora a energia metabolizável para o animal, né, que chega ao sangue, né, porque você diminui metano, e você tem essa questão, o propiônico chega no fígado, ou ele vai virar gliconeogênese, ou ele vai ser oxidado, e quando ele é oxidado, ele gera acúmulo de ATP, despolariza o nervo vago e já ativa esse mecanismo, que é essa inibição do consumo. E hoje a gente tem até interação, sabe, professor, principalmente para a vaca de leite, na curva de lactação, principalmente quando ela está ali no pós-parto imediato, que ela já está tendo uma mobilização de tecido adiposo tão grande, né? Então está tendo muita acetil-CoA devido à beta-oxidação no fígado. E aí, se você usar fontes muito fermentáveis, é um risco, né? Então, até o Mike Allen recomenda usar milho seco ali nos primeiros 30 dias e se tentar o amido fermentável, no caso da vaca, só vindo da silagem de milho, pelo menos dar uma segurada e o nível de amido ali em 21%, 22% para esse animal, para você não piorar ainda mais a situação de mobilização e déficit energético. Mas aí tem esse... Lembrar, né, Gustavo? Pode reciclar, quanto mais energia fermenta no rumen, né? Óbvio que mais propionato vai lá, né, no rumen lá, né, vai transformar em propionil-CoA. E a reciclagem também de nitrogênio, né, ela tá em função da quantidade de propionato, né, o que ajuda na oxidação também, né? Então, se mais produção, vai puxar mais nitrogênio via saliva ou via parede do rumen, né? E é esse propionil-CoA, né, resultante do propionato, que vai colaborar, né, com essa oxidação no fígado que pode derrubar o consumo. E também a gente não pode deixar de falar que o pH baixo, né, também é outro fator determinante, né? Então, o rumen tá cheio de quimioreceptores lá, que também vai avisar, né? Via nervo vago, avisa o cara, fala assim, para de comer, porque a coisa tá ficando feia aqui dentro. Tá, então, é um combo, né, de resposta.
às vezes, para o nosso entendimento, a gente tenta achar que é um efeito único, mas tudo isso está acontecendo simultaneamente Exato. dentro, dentro do rumen, né? E assim, professor, você falou bem contundente essa parte aí que melhora a eficiência alimentar, desde que não estoure o limiar de causar uma acidose, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que o grão úmido e a silagem de grão úmido e reidratado vai ser bom até o momento que ela não gere acidose. A partir de gerar acidose, aí a gente tem vários mecanismos aí, respostas imunes que são desencadeadas por causa de entrada de LPS dentro do sangue, Claro. e tudo isso aí vai ser prejudicial, você vai perder tudo aquilo que você conquistou, né, com a eficiência. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, o que cuidados que a gente tem que ter, né, na parte dietética, tanto na parte de fibra, que é o nosso freio para segurar a acidose, como também os aditivos, né, que são mais usados, e que cuidados também do manejo alimentar que a gente tem que ter quando está tratando com algo que até durante o seu podcast eu ouvi o Cezinha falar, é um alimento mutante, né? O nutricionista vai hoje lá, Sim. começou a fornecer, abriu ele com 21 dias. Só que o cara só vai voltar daqui a 20 dias ou 30. Então, nesse período, ele só está degradando mais, né? Ele vai ficar mais degradável. Então, você tem que ter um respaldo para ter uma defesa ali, para você ter uma margem para não cometer o erro, né? Exato. Não, muito bem colocado, Gustavo. Nós, como nutricionistas, a gente não pode se dar o luxo de fazer uma dieta todo dia, né? Se for olhar em tempo, seria o ideal, né? O animal ganha lá, sei lá, 1,5 kg por dia, ou seja, amanhã ele tá 1,5 kg mais pesado, depois da manhã 3 quilos mais pesado e assim por diante. Em teoria, teríamos que acertar, dar uma dieta por dia, né? Já tem na já tem um equipamento automático lá que já calcula todo dia lá a ração dos suínos, mas não chegamos nesse ponto ainda com os bovinos. Mas óbvio que tem que ter uma margem de segurança, então, né? A partir da hora que você começa a trabalhar com milho úmido, e esse é só um dos pontos que o cara que nunca trabalhou com milho úmido antes não se atenta, né? Ele não sabe que o milho que, por mais que ele tenha feito um silo bom, né, um silo que considerado de alta qualidade, todo dia que ele vai lá, ele cheira, o milho tá aquele cheiro delicioso, né? E ele não se ligou que depois no dia 20 do período de confinamento, a degradabilidade ruminal é uma. No dia 100 é outra, se ele tiver no mesmo silo, né? Se a gente tá falando da mesma bolsa aí. Sim. Então, muitas vezes a surpresa vem lá no final, né? Não vem no começo, né? Quando o silo é aberto, né? Vem só no final, que é exatamente o que você falou, né? Mais tempo lá, né? Tendo mais oportunidade para degradar, né? Disponibilizar mais os grânulos de amido, né? Então tem que ter uma margem de segurança. E aí que vem o problema, Gustavo. Não tem um trabalho, ou seja, não é consolidado ainda, consistente na literatura, a associação do nível de amido com o teor de FDN fisicamente efetivo para de corte e confinamento. Isso eu estou falando nível de amido, não falei nem de milho úmido. De milho úmido, então, eu acho que tem um trabalho. Tá? O professor Flávio Nesalc, né, o Flávio Portela, ele fez um trabalho com floculado e nível de FDN de forragem. Tá? Mas o que a gente precisa fazer nessas dietas, né, e o nível de energia está aumentando no Brasil, a gente precisa trabalhar exigência de fibra fisicamente efetiva de acordo com o grau de fermentação ruminal. Né? A gente está falando só de amido. Amido pode ser amido de grão inteiro, pode ser amido de milho úmido. Mas determinar para cada tipo de processamento qual que seria o mínimo de fibra fisicamente que você teria que colocar no rumen. Então, o conceito básico que a gente parte é assim, né? Pô, você colocou milho úmido, vamos dizer que você pegou uma dieta à base de milho seco. Aí você trocou metade do milho seco por milho úmido. Vamos assumir que você tinha 50% da dieta em milho seco, moído, e você trocou aí, colocou 25% de milho úmido, né? Fez um combo, 2, e ajustou aí o que tem que ajustar de proteína e outros minerais. Ok. Vamos assumir que nessa dieta você tinha 12% de FDN fisicamente efetivo no milho seco. Quando você troca para o milho úmido, você tem que fazer um ajustinho na fibra para 13%, 14% de FDN fisicamente efetivo, para você ajudar o rumen. Mas o que eu estou falando aqui, né? Isso aqui é uma live, né? Não é um debate científico, né? Falando que base em que você está falando isso? Eu estou falando uma base conceitual. Tem um trabalho que fala que quando você troca metade do milho seco, você aumenta 2% de FDN fisicamente efetivo. Não tem. Né? Já que não tem um trabalho, eu tô dando uma recomendação de nutricionista prática que você
e aí o nutricionista que está ouvindo, ele pode, né, tomar a decisão dele. Eu, particularmente, aumento aí de 1 a 2% o meu FDN fisicamente efetivo nesses casos. Quanto mais milho úmido eu colocar, mais FDN fisicamente efetivo eu coloco para tentar contrabalancear essa fermentação. E outra, o milho úmido ele vai abaixar o consumo, como a gente já falou. Então, se a gente aprendeu então, o aumento do FDN da dieta, desde que não haja limitação física, ele aumenta o consumo. Então, você coloca o milho úmido que diminui o consumo e você coloca um pouquinho a mais de FDN que ajuda a ruminar e ajuda a manter o consumo onde ele está. Então, é muito tênue essa linha, né, Gustavo? Você achar o ponto que você vai colocando o milho úmido e aí do outro lado você vai colocando um pouquinho mais de FDN fisicamente efetivo para você, de novo, amenizar essa queda de consumo com milho úmido. Daí isso é muito difícil, por quê? Porque tem hora que entra um monte de coproduto, aí tem torta de algodão gordo, torta de algodão magro, tem polpa cítrica, casca de soja, DDG. Essa interação dos outros ingredientes com o milho úmido, cara, porra, aí, assim, se a gente tiver que fazer experimentos de tudo isso, vamos ficar mais anos fazendo experimento. Cara, mas muito bela a sua explicação, ficou, acho muito legal, professor. E assim, a gente pode ir muito a fundo nisso aí, porque também tem vários tipos de fibra. Se você pegar a fibra do bagaço, que tem uma digestibilidade horrível, às vezes ela com um pouquinho menos, e às vezes com um tamanho de partícula até menor, ela gera mais ruminação do que uma dieta que tem fibra fisicamente efetiva. Vamos pôr aqui, um bagaço, às vezes com 10% de... vamos pôr 10% de FDN fisicamente efetivo vindo do bagaço, né? A dieta final com 10% de FDN fisicamente efetivo tem mais, estimula mais talvez a ruminação do que uma com milho, silagem de milho planta inteira, e a dieta tendo 15% de FDN fisicamente efetivo. Só por causa da indigestibilidade, né? Então, assim, cada alimento tem a sua peculiaridade. Eu falo também, assim, para o gado de leite, né? Eles estão estratificando aí a parte agora no NRC novo de gado de leite, a fragilidade da fibra, né? Às vezes a fibra, ela tem a da alfafa, não tem uma digestão tão grande por causa do talo e outras partes, mas ela se estilhaça rápido. Então ela soma por passagem. Então, assim, ela soma mais rápido, a capacidade de enchimento dela é menor por isso. Exato. Exato. E então, assim, uma coisa que falta, né, Gustavo? Porque que forma que a gente determina FDN fisicamente efetivo, né? Rapidamente. A gente usa lá a penny state, seja a de 4, a de 1,18 lá, né? E tal, beleza. Calcula a porcentagem de partículas que estão retidas nas peneiras que você quer, uma de 4 milímetros. Beleza, você calcula lá a proporção, o seu fator de efetividade e faz vezes o FDN da dieta, para você achar o seu FDN efetivo. Né? E esse é a grosso modo, né? Só que é o que você falou. A gente não, dependendo do tipo de fibra, a gente não sabe se a fibra que está retida na peneira de 4, na de 8 ou na de 19, quanto tempo essa fibra fica dentro do rumen. Não tem isso. Pode ser que tenha uma fibra... Você tem duas fibras, como você falou, uma é de bagaço, outra é de silagem. Elas têm o mesmo tamanho. A fibra da silagem, ela fica muito menos no rumen do que a fibra do bagaço. Mas isso não está contemplado lá no nosso fator de efetividade. Então, falando, é muito diferente você falar que é 15% de FDN fisicamente efetivo de silagem de milho ou 10% de bagaço de cana. São coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque o método ainda é falho. Ele não contempla exatamente o mínimo de fibra, né, que a gente está esperando. Ou seja, né, pode ser um tiro no pé. Né? Por isso que estudar requerimento de fibra, né, para animais em dietas de alta energia, seja para vaca de leite ou bovino de corte, é um assunto assim, de fundamental importância e eu acho que é urgente. Porque a gente está subindo das dietas, né, os níveis de energia das dietas. Então, muitas vezes o cara vai dar um tiro no pé, achar que na recomendação doida de 15%, 16% de FDN fisicamente efetivo, e aí o cara coloca isso vindo de uma silagem de milho colhida com automotriz, bem pequenininho, um pedacinho, e com um pouco de então, o cara tá ferrado. Não, com certeza. Eu acho que todas essas nuances aí são importantes considerar para o cara também não achar que é uma receita de bolo. Claro. Então, acho que o trabalho é difícil do nutricionista é por isso aí. E às vezes, né, compensa você avaliar a Penn State lá da silagem de milho que você coleta, ou da forragem que você coleta, mas principalmente da dieta. Porque você tem vários fatores de manejo, né? Na silagem de milho é mais clássico isso. Você às vezes usa o desensilador que já reduz a picagem. Sim. A partícula, você tem tempo de mistura de vagão. Se tiver com as facas lá, pode reduzir mais ainda, né?
e tem a variação na linha de coxo, né? Que às vezes o trato final não é igual o inicial, né? Ou tem um CV alto aí nessa comparação. E só fazendo um adendo, até eu vi um trabalho antes de vir, eu esqueci até de te mandar, ele da Caetano. Só para adicionar aqui, que eu acho que é um dado interessante, que eles trabalharam com silagem de cana. Sim. E testando milho grão úmido contra milho seco, né, em vários níveis de inclusão da silagem de cana. E, assim, claro, é um trabalho para um cenário de dieta, para um cenário de animal, né, professor? Claro. Só para ter um número aí, eles falaram aí que 12,8% de FDN de forragem. Eles trabalharam com FDN de forragem, não o FDN fiscante efetivo, mas ele fez um adendo que essa dieta tinha 8% de caroço, que é um dos poucos ingredientes que é concentrado, que gera ruminação, e que talvez, para essa dieta aí sem caroço, eles fizeram uma predição que poderia ter que ser 14,5% de FDN de forragem para evitar essa parte acidosa. Mas é um trabalho específico, é só um norte, eu acho que tem essas variações, né? Isso é importante também, esse trabalho do Humberto, né, que foi orientado do Flávio lá na Exalc, do doutorado, né? Eles fizeram FDN de forragem só que com milho floculado, né? Eu não lembro exatamente os níveis, mas ficou algo em torno de 13% também de FDN de forragem. Ou seja, já tem um direcionamento. Se a gente for fazer um experimento hoje, fala assim, tá bom, quanto que a gente vai colocar nos tratamentos aqui em termos de FDN fisicamente efetivo, né? Já tem um direcionamento com alguns trabalhos onde a gente já tem um range aí de possibilidades que a gente pode fazer, né? Eu particularmente não gosto, tenho críticas ao FDN de forragem, tá? Porque exatamente o que você falou. Tem FDN de forragem e forragens, né? Qual forragem, né? Se for para balizar todo mundo com forragem só, é uma coisa, né? Agora, eu acho que a gente precisa melhorar a metodologia do FDN fisicamente efetivo. Tá? E hoje tem umas propostas que eu nem sei, eu tenho visto o pessoal tentando trabalhar com o conceito de FDNI fisicamente efetivo. Sim. Entendeu? Que tenta pôr o componente indigestibilidade, da digestibilidade nisso. Talvez pode ser uma tentativa. Ainda está bem inicial. Eu gosto dessa ideia, só que ela perde a praticidade rápida que a gente tem hoje. Porque você manda analisar o FDN rapidão. Você faz isso em todos os ingredientes que chegam lá. Joia. Você só passa a Penn-State, pega ali o fator de efetividade e calcula o seu FDN fisicamente efetivo. A hora que coloca o FDN, cara, é uma resposta que demora mais. Às vezes você precisa dessa coisa mais rápida no campo, né? Então, é isso. Claro. Então tem que... Com certeza. E às vezes não tem... se for da dieta, você não tem NIS para dieta. Né? O NIS funciona bem para ingrediente em separado, né? Então, se você for da silagem, na análise vai sair o FDNI lá. Mas para os outros ingredientes demais, aí não tem jeito, porque não tem curva. E dieta não dá para rodar no NIS, né? Exato. E alguma recomendação, professor? Só pode ser uma breve explicação sobre, talvez, a gente falou muito de fibra aqui, mas e alguns aditivos, né? Principalmente num cenário desse, que o grão úmido talvez é a fonte de amido mais degradável no rumen. Às vezes a digestão do trato total empata com floculado, mas a partição no rumen do grão úmido, a degradação, ele é mais agressivo, né? Então, o que eu posso fazer para proteger esse animal em terminação, para proteger ele disso aí em termos de aditivos e depois, a posteriori, manejo alimentar e alguns cuidados a mais? Não, beleza. Você já tinha me perguntado isso, eu esqueci de responder, né, na outra pergunta. Que Não, tranquilo. Muitas letras, né, na mesma pergunta, né, Gustavo? Bom, não, legal. Sim. Legal. Eu acho que seguindo o mesmo raciocínio, né, é o seguinte, né? A gente tem que partir do ponto que o milho úmido ele vai tentar baixar o consumo do animal. E a gente tem que tentar evitar. Então vai depender do nível de inclusão de grão úmido que você vai colocar para definir o aditivo. Então vamos dizer que seja uma inclusão baixa, 25%, 20% da matéria dieta, talvez você possa trabalhar com o aditivo mais clássico que existe, que é a monosina sódica. Mas a monosina sódica também faz cair o consumo. Mas na hora que você está num ambiente só com 20% de milho úmido na dieta, você tem no restante coproduto fibroso, você aumenta um pouquinho a sua fonte de fibra, ou seja, você acaba contrabalanceando esse efeito. Né? Legal. Também você não precisa contrabalancear o efeito todo, até porque
um menor consumo, o consumo um pouquinho menor é super benéfico, né? Porque aí, além de melhorar a eficiência, pode melhorar o ganho, né? O alimento fica mais tempo preso dentro do rumen, né? Aumenta o tempo de retenção, né? Ruminal e tudo mais. Bom, só que a partir da hora que a gente tem dietas altamente energéticas, né? A gente começam a surgir aí nessa jogada os blends de aditivos, né? Então, assim, primeiro blend que eu posso recomendar, né, para esse caso, por exemplo, que eu já usei diversas vezes, é usar uma combinação de monenzina com virginamicina. Mas, tem um porém. Ela não acarreta, e a gente fez já 4 experimentos, aonde não teve vantagem nenhuma em termos de desempenho, monenzina e virginamicina o tempo todo, comparado com monenzina sozinha. Tá? Não teve essa vantagem. Já fez 4 experimentos, repetimos, tal, não deu. Ah, mas por que você está recomendando isso então, Danilo? Porque é o seguinte, não deu diferença nenhuma de desempenho. O desempenho foi igualzinho. Só que o manejo dentro da universidade, né? Modéstia à parte, é excelente, né? Então é menos animais, a gente consegue controlar tudo. Só que no campo, às vezes não é assim. Muito por causa do manejo que a gente vai conversar. Então, o que acontece? Usar o blend dos 2 aditivos é como se fosse um seguro. Você usar os 2 para exatamente segurar a fermentação. Você tem uma carga dobrada de antimicrobiano, até porque você usa os 2 na dose cheia. Você não poderia usar essa carga se você usasse só virginamicina ou só monenzina sozinha. Então você vai ter aí, independente da dose, mas vamos dizer, se você vai fazer uma monenzina 25, 27 ppm, juntando com a virginamicina, você põe 45 ppm de antimicrobiano no rumen. Então, o negócio ajuda a segurar a produção de lactato e tudo mais, né? Então, por questão de segurança. Tá? Agora, se você confiar no seu taco e falar assim, não, eu vou só de monenzina ou só de virginamicina, também pode ser uma opção. Tá? Você pode, desde que você tenha um manejo excelente. Desde que seu manejo seja assim, primoroso, né? Ou seja, os animais estão com as fezes legais, a sua flutuação de consumo, eu já vou entrar já, né? Já puxar um pouco para o manejo, né? A flutuação de consumo da baia, ela é menor que 10%, né, das baias, né, sempre menor que 10%, o ideal é até abaixo de 5%, a flutuação de um dia para o outro de consumo. Né? Você vê que quando você passa o trato, 30% dos animais, 35% levantam para comer, o resto ainda estão ruminando. E cedinho não tinha comida no coxo, tinha só uma quirerinha ali, o coxo estava lambido ainda, ou seja, os animais tinham acabado de terminar de comer. Ou seja, tem que ter uma rotatividade no coxo, né? O coxo não pode nunca estar vazio, mas aquele animal que acabou de comer, ele senta, o outro vem que estava ruminando, levanta e vai lá e tem espaço de coxo para todo mundo, né? Eu me desespero, viu, Gustavo? Na hora que o povo tira foto e publica aqui no Instagram, todos os bois alinhados, sabe? Que nem, você vê que tem boi que tá louco para chegar no coxo. Eu falei, gente, isso aí não é bonito, o boi tá com fome. Ou não tem espaço de coxo, ou estão colocando menos comida no coxo, né? Então, assim, manejo excelente. O cara faz matéria seca todo dia dos ingredientes úmidos. Estamos falando aqui de grão úmido, né? Então, a minha recomendação sempre é fazer todo dia matéria seca para você ajustar. Todos os dias. Mas todo dia. Matéria seca, nem que seja micro-ondas, mas todo dia. Ah, eu dou silagem de grão úmido. Ué, então, tem 2 ingredientes para você fazer. Bagaço de cana com 50 de matéria seca também tem. Só ingrediente seco acima de 85 de matéria seca, aí tudo bem. Você pode fazer uma vez por semana, desde que ele seja bem estocado. Né? Mas se não, tem que fazer todos os dias, para você ajustar o que você está colocando, pelo menos em termos de matéria seca, lá dentro do rumen. Né? Então, eu vejo nesse sentido o manejo, né, muito influente na decisão que você vai tomar sobre o aditivo. Então, se for esse cenário bonitão, o que eu garanto para você que não acontece em mais de 10% dos confinamentos do país, então você usa quer usar 50% de grão úmido na dieta, você vai ter que usar um blend de aditivo, meu amigo, não vai ter jeito. Tá? O Crina Rumstar também da DSM tem funcionado bem no campo, né, com relação a segurar, né, essa acidificação, tá? Não tem dado com... São óleos, né? Óleos essenciais, né? A base, né? Mais a amilase, né? Então, eles têm funcionado. Só que eu não tenho conhecimento de dados com acima de 50% de milho úmido aí, ou com mais de 45% de amido, tá? Nas dietas. Então eu pararia por aí quando eu fosse usar o Crina. Aí você pode usar também, se a dose for mais leve, você pode usar tanto salinomicina, você pode usar lasalocida,
né? Mas desde que, né, a inclusão de milho úmido de novo seja menor, seja 20%, 25%. Talvez nesse meio termo, né? Eu falei 20, você usa monenzina. Talvez com 25, 30 de milho úmido no nível intermediário, você possa usar um ionóforo que não impacta tanto o consumo como por exemplo, a salinomicina. Né? E aí no nível maior, né, 50% aí de amido vindo de milho úmido, dependendo do manejo, talvez você tenha que usar aí um blend aí de aditivos, né? Uma mistura de monenzina com virginamicina, ou mesmo aí os óleos funcionais com amilase, né? Outros blends aí estão ainda em teste, né? Eu não arrisco recomendar de forma prática, né? Mas eu acho que é isso. O racional é esse. Tentar entender o que vai acontecer na fermentação quando você coloca milho úmido, em que grau de manejo esse milho úmido está incluído, em que inclusão, e aí você define o aditivo que você vai usar. Narazina, Eu acho que é interessante. aproveitando o gancho, né? Narazina está provado, tem registro para animal em pasto, tá? Para animal em confinamento, a narazina ainda está em teste. Então, a Elanco não tem ainda label, né, para vender a narazina para animal confinado. Então, os testes estão rolando ainda aí. Em breve, provavelmente, a gente vai ter alguma coisa aí. Se a narazina, né, nível, dose, né, em que nível de amido ela é eficaz, né, e tudo mais. Eu acho que essa mensagem aí, só dando um destaque, né, que o professor falou aí, quanto mais você chegue perto de maior inclusão do grão úmido, melhor tem que ser o manejo. Porra. Melhor tem que ser... esse que é o acelerador para você ir mais fundo, né? Quando usar mais grão úmido, e eu achei bem interessante isso aí, só dando esse destaque. E, professor, você vem fazendo um trabalho excepcional de acompanhar e entrevistar muitos nutricionistas, né? De grade de corte. Como é que você vê, e esses trabalhos aí, eu não sei se foram 3 edições, me corrija se eu estiver enganado, como é que vem essa... 4, perdão. Como é que vem sendo essa evolução, né, da inclusão desse ingrediente, seja ele grão úmido, eu não sei se tem estratificação grão úmido ou reidratado, nessas dietas aí? Bom, a gente fez 4 levantamentos, né? O último foi feito no fim de 2019, começo de 2020, então ele está publicado e ele reflete o ano de 2019. Né? Então ele, apesar de ter sido feito no comecinho de 2020, os nutricionistas responderam, né, que em relação a 2019 esse foi o último que a gente fez. Então provavelmente a gente vai fazer outro, provavelmente não, a gente faz a cada 4 anos, no finalzinho de 2023, ou seja, do ano que vem, né, eu já vou dar uma nova edição. O que acontecia, né, Gustavo? Nos 3 primeiros levantamentos, praticamente inexistia o uso de grão úmido. Reidratado, então, nem se fala, né? Não tinha reidratado e era silagem de grão úmido mesmo. Então ficava assim, dos nutricionistas que respondiam, 3% dos caras, 4% usavam milho úmido como primeira opção de inclusão de grão, processamento de grão, na verdade, né? Na dieta, né? Nesse último levantamento, né, ainda é o milho moído fino, que é o principal tipo milho moído, né, na forma física, né, mais fino, é o principal tipo de processamento utilizado no país, mas juntando o grão úmido com o reidratado já está em segundo. É a segunda opção. Tá? Chega a ser a segunda opção de mais da metade dos nutricionistas. Então a primeira nutricionista ainda é o milho moído fino. Mas quando você fala para ele, qual que é a sua segunda opção? Para mais de 50% é o milho úmido, seja reidratado ou seja na forma de silagem do grão mesmo, né? Colhido úmido. Então assim, aumentou demais, né, o uso, né, de grão úmido, até porque a tecnologia também, como você disse antes, né, tem mais disponibilidade no campo hoje de você terceirizar o serviço, né? Os caras irem lá com uma boa máquina, revisada, tal, colher a roça para você, entregar o silo pronto, né? Então tem muito mais essa possibilidade hoje e também o mercado pressionando o preço do milho, né? Então, pô, o milho tá caro. Você vai inventar de fazer dieta de grão inteiro com milho no preço que tá? Não tem sentido, né? Então você compra, né? Paga caro no milho para jogar o amido fora? Não, você quer que esse amido seja otimizado ao máximo, né? Então quanto mais caro é o preço do milho, né? Quanto maior é o preço do milho, mais vale o investimento de otimização do amido, que é esse, né, que é esse processamento aí na forma úmida, né? Então ninguém quer jogar dinheiro fora, né? Então eu acho que o que a gente pode falar dos dados que a gente coleta nos levantamentos, né,
é que o teor de energia das dietas do Brasil, ela aumentou vertiginosamente nos últimos 12 anos. Né? E isso se passa não só pela inclusão maior de milho úmido, ou seja, pela otimização do amido, né? Vamos falar assim, né? Pela melhor utilização do amido pelo animal. Diminuiu a forragem, mas essa forragem passou de cana-de-açúcar picada, bagaço de cana para silagem de milho. A gente já falou disso. Uma coisa é a gente fala assim, ó, diminuiu a forragem. Ah, diminuiu a forragem, então você piorou a qualidade? Não. A inclusão de forragem diminuiu e melhorou a qualidade, ou seja, desafio maior. Ou seja, 3 dos confinamentos do país usam silagem de milho hoje. Tá certo? Então a forragem diminuiu. Aí melhora o processamento do milho. A inclusão de grãos também aumentou. Então tem mais grãos nas dietas, esses grãos estão mais bem processados, as dietas têm menos forragem, as forragens têm mais qualidade e aumentou a inclusão de gordura também. Então, assim, o cenário para causar, por exemplo, acidose ou promover acidificação está perfeito. Né? O que tem que melhorar? Melhorou muito o manejo. Tem um dado que é o dado assim, que eu menos fico orgulhoso de falar. No primeiro levantamento que a gente fez em 2009, 65% dos confinamentos do país faziam bica corrida. O pessoal sabe o que é bica corrida. Liga o vagão, sai tratando, não sabe quanto que cai de comida em cada baia. Um vagão dá para tratar 7, 8 baias. O cara liga a pica lá, vai tratando. Só que uma baia tem bois de 350 quilos, outro tem boi de 400, outro tem boi de 380, outro lá no final com 500. Aí tem baia que o boi ou passa fome no outro dia, ou dá comida demais, acaba desperdiçando, né? Então, o tal da bica corrida, além de ser um desperdício de alimento, né, é uma judiação para o manejo, porque você nunca sabe o que aquele animal comeu. Prejudica todo o seu cálculo de custo econômico, você não sabe a eficiência alimentar, né, a não ser, né, além dos efeitos negativos aí na saúde do animal. Né? Então, nesse último levantamento, a coisa inverteu. 70% dos confinamentos do país hoje fazem distribuição programada por curral. Muitos deles automados. Só 30% faz bica corrida. Só que você fala assim, puta, melhorou muito. Mas, cara, 30% dos confinamentos do país fazendo bica corrida ainda é muita coisa. Pergunta quanto que é nos Estados Unidos. No levantamento americano, que é similar ao nosso, nem tem essa pergunta. Por que não tem? Porque o americano não faz bica corrida. Tem bica corrida lá. Então... uso de vagões que misturam e distribuem a dieta, né? Faz tudo numa coisa só. O cara joga o alimento lá, tem vagão que até pica a forragem, você ajusta o tempo lá para ter o tamanho de partícula que você quer, tempo de mistura e tudo mais, e o bicho ainda entrega a ração no coxo. É misturador e delivery, né? Entregador de ração. Aumentou, assim, vertiginosamente também o uso desse vagão. É o mais usado hoje, de 4 confinamentos, 3 usam esse tipo de vagão. Então, ou seja, é uma baita previsibilidade e melhora no manejo, porque não faz mais bica corrida, usa um vagão que mistura bem, ou seja, na cartilha do nutricionista, o que isso significa? Posso usar grão mais processado. Posso mais uma inclusão maior de grão úmido, por exemplo, que é a melhora do manejo. O manejo vai melhorando, vai permitindo você também adotar estratégias nutricionais mais desafiadoras, que é o caso do grão úmido. Não adianta nada, né, Gustavo? Você chega lá na fazenda ou no confinamento, o cara faz bica corrida, né? Ele não faz leitura de coxo, né? Porque bica corrida não tem como fazer leitura. Tem baia lá que as fezes estão... Tem animal cagando mole e tem animal com fezes aneladas. Ou seja, você tem todo tipo de score dentro da mesma baia, o que indica que está tendo consumo errático, os animais não estão comendo a mesma coisa na mesma baia. Né? Aí o cara, de repente, você fala assim, viu? Eu vi aqui no Instagram, lá na live do Gustavo, lá do pessoal do Track and Feed, que milho úmido é uma maravilha, eu quero fazer aqui em casa, porque tem um cara aqui que presta serviço, tá? Mas tem que falar pro cara, falar, meu amigo, você tem outras coisas para arrumar antes, que vai ser muito mais lucrativo pro seu negócio, do que você fazer milho úmido agora. Fazer um milho úmido agora, você vai dar um tiro no pé. Né? Então, é esse tipo de raciocínio, né, que eu costumo seguir, né, e eu acho que é nessa direção, né, que a gente tem que pensar, né, adicionando algumas outras coisas aí no meio dessa salada aí de índices. Não, muito bacana, professor. A gente está caminhando para o final. Eu acho que também você tem o tempo aí certinho para também ter outro compromisso na sequência. Só para a gente finalizar, que eu acho muito interessante que tem também uma preocupação com partículas finas, né? E eu acredito que no milho reidratado isso é uma presença maior. A gente tem muito falado aí do número
de evitar 20%, não passar de 20% abaixo da peneira de 1 milímetro, né, de avaliação de partículas, que essa é considerada aí as finas. Só comentasse um pouquinho disso aí, e o nível de inclusão máximo que você já usou de grão úmido ou reidratado, só para o pessoal ter um norte, se você tiver um manejo top, até onde dá para ir. Beleza. Bom, no milho úmido, né, quando a silagem é feita, né, você colhe o grão úmido, né, e faz a silagem, né, você põe numa embutidora, por exemplo, e passa no rolo, né? Então o rolo ele fica de bloco, né, meu? Mas ele fica com uma partícula maior, Gustavo. Acho que o legal de falar é assim, ó. Ele fica a partícula maior do que o milho reidratado, né? Mas quando você joga no vagão depois e mistura, ele some. A partícula. Agora você olhando ele no silo. Na hora que você joga ele no vagão e mistura, vai procurar grão úmido no coxo pra você ver se você acha. Você não acha. Ele vira um pó. Né? Vira um pó, especialmente em silo de 90, 100, 120 dias, vira um pó. Você não acha o milho ali. No máximo, você acha a capinha do pericarpo ali, a parte de dentro, você não acha. Então, eu não acho que no final das contas, né, é aquela história, né? A dieta que a gente formula, a dieta que está na tela do computador, a dieta que é misturada e a dieta que é consumida, né? A dieta com o boi pouco ali para comer, o tamanho de partícula acaba sendo muito, muito parecido. Tá? Apesar de, né, da gente olhar no silo um grão úmido colhido, né, úmido com uma partícula maior, mas chega na hora, depois que mistura, cara, ele some. Some. Então, isso tem que tomar cuidado, porque isso vai pro fundo do coxo, dependendo se a mistura não estiver boa, né, o animal vai comendo nessas partículas finas que a gente chama de fines, né, ela vai pro fundo do coxo, né, e aí pode ter um desavisado ali que chega e come aquilo ali sem ter fibra junto, né, ou seja, desbalanceia a dieta e aí sim, aí que mora o perigo, né. E o máximo que eu já trabalhei, cara, eu trabalhei com 70% de grão úmido já na dieta. 69,5% mais ou menos. Só tinha um pouco de energia, né? Dieta com, acho que tinha 14% de bagaço, 1% de ureia, isso dá 15%. Tinha um núcleo aí, 4%, 19%. Aí tinha mais, eu acho que 11 ou 12% de farelo de algodão, 38%, e aí o resto de milho. Então, bacana, só para ter esse norte. Mas consumo, Gustavo, consumo médio num confinamento de 15 semanas, 1,9 do peso vivo. Uma dieta dessa, 1,9 do peso vivo. Conversão assim também, 5,3, né? Ganhando aí os seus 1,5 kg, acho, mas come pouco, tá? Come pouco. Não, beleza. Professor, para a gente finalizar, o papo foi fantástico, aprendemos demais, eu aprendi demais, eu sou mais vaca de leite, então eu adoro aprender. Eu também. E as lives de vocês de vaca de leite, que eu aprendo bastante também. Então a gente aprende demais, cara, e eu acho que o perfil seu de professor é muito bacana, que é o professor que dá consultoria. Eu acho que isso aí agrega muito, né? Porque o cara que junta as duas partes sabe ir tão profundo na parte da teoria, mas também sabe ligar com a parte prática de manejo, que isso aí é o que faz a diferença, né? Então eu aproveito aqui para te parabenizar, porque eu acho muito bacana quando a gente vê que é uma pessoa que realmente entende, não está falando aquilo ali da maneira superficial. Então, de tudo que eu acompanho aí do canal, sempre transmite isso, apesar da gente não se conhecer pessoalmente ainda, né? Talvez no Confingem lá, eu acho que vai ser o primeiro momento, vai ser bacana lá. E eu deixo para as considerações finais, aproveito aqui para fazer a última chamada, pessoal, quem entrou aqui mais para o fim, o e-book está disponível aí na bio, a gente fez um e-book aí de grão úmido para ajudar nessas práticas, tá? De como confeccionar ele bem, fazer ele bem. O professor Danilo colaborou demais aqui, como aplicar ele nas dietas, como incluir ele na dieta. A gente está ensinando lá mais na parte do processamento, como fazer, como monitorar, para não dar reação de myelage, que vai prejudicar essa digestão do amido, para não dar fungo, que são outros problemas que dão. E se você fizer bem feitinho, como é que você usa isso no lugar de corte? Então, acho que vai ficar salvo aqui, vocês podem depois ouvir de novo. Ele explicou muito bem isso aí. E eu passo a palavra, professor, para você despedir da galera e dar uma última mensagem aí para o pessoal e aí a gente encerra. Beleza, última chance para tirar um print da tela aí, né, Gustavo? Para a gente repostar depois, né? Não, vou aproveitar aqui. Bom, prazer estar aqui com você. Eu
gostaria de fazer mais essas lives, né? Discutir nutrição, falar de boi, de vaca, eu acho que é muito legal, né? Felizmente, às vezes a gente não tem tempo, fica né, enfiado em muitas atribuições, né? Então assim, mas é sempre que eu puder, estou à disposição, né? Adoro vir aqui interagir no Instagram, né? Então, né, quando eu posso, eu sempre abro caixinhas de perguntas, né? Para quem ficou com alguma dúvida de hoje, quiser me mandar uma mensagem no direct aqui do Instagram. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas não fiquem bravos comigo, eu sempre respondo, tá? Eu nunca deixo ninguém sem resposta. Então, cara, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo seu trabalho aí do Track and Field, parabéns pelo e-book, né? Parabéns pelo grupo que você tem aí com o pessoal do Gado de Leite aí nessa, né, domando esse NRC novo, né? Que eu sei que vocês estão se reunindo aí, né? Tô participando do grupo lá de vocês no WhatsApp, então muito bacana, tem que ser assim mesmo, cara, tem que ter troca de ideia, não dá para tocar as coisas sozinho, né? Algum estuda mais, outro estuda mais outra, então é uma composição. Sempre que a gente compor para colaborar um com o outro, né, a gente avança no conhecimento, né? E tem que ser sempre assim. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, eu com você, com as pessoas que estão aqui com a gente, né? A gente está construindo um conhecimento aí para muita gente, né? E também construindo o nosso, né? Então, acho que isso que é o mais valioso. Não, eu acho que tem um provérbio africano que diz muito isso, né? Que você quer ir rápido, vai sozinho, mas quer ir mais longe, vai acompanhado. Exato. Então, eu acho que isso traduz aqui um pouquinho, né? A gente quer compartilhar e compartilhando, a gente, muitas coisas aqui, você botou outro ponto de vista, por exemplo, eu não ter vivência, que na hora que vai para o vagão, o grão úmido vira quase que o reidratado, e eu não tinha essa noção. Então, para mim, já foi um mega aprendizado. Fora, assim, só estou dando destaque a uma das coisas, né? Então, fantástico, agradeço, professor. Em breve aí a gente topa e vamos conversando mais. E quem não segue o professor Danilo, pessoal, acompanha aqui, ele posta bastante coisa aí no Instagram dele, tal como também no YouTube, o canal de Ruminologia, quem não segue ainda. E convido vocês aí que são seguidores do professor Danilo, se quiser acompanhar também o nosso Instagram aí, a gente sempre está divulgando coisas do NRC novo de gado de leite, do NRC de gado de corte, que eu acho que tinha que ter uma disciplina, professor Danilo, tanto na pós na graduação, que tinha que chamar NRC. Uma de leite e um de corte, que às vezes ali já dá um norte, que às vezes a pessoa só lendo artigo, ela não consegue construir a ideia ainda, né? Se ela tiver a base do NRC, aí fica mais fácil dela só catar o que ela precisa para complementar. Então, talvez se a gente tivesse na pós-graduação e na graduação também, eu acho que ia ser fantástico. E trazer também os técnicos, né? Igual um cara igual o Cezinho, o Sevieri, estou falando aqui alguns lugares de corte, na disciplina, trazer o cara para dar uma aula, porque, pô, tem muita experiência, para compartilhar, e tudo isso é complementar, né? Mas é isso a ideia. Show, um abraço aí, professor, fique com Deus aí, até a próxima. Até a próxima, boa noite a todos aí. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.